Olha, você costuma sair nos finais de semana, circula pela cidade e vem vários prédios em construção, aqueles plantões na frente, né? São plantões de corretores que estão lá prestando serviço, aí você pega, desce, vai olhar o apartamento, se interessa e de uma maneira ou de outra acaba fechando o negócio, ou na hora, ou um pouco depois. A taxa de correção nesse caso, ela deve ser paga? Ela é responsabilidade do comprador, responsabilidade da construtora que colocou aquele corretor para estar lá naquele negócio, naquele momento? Essa situação está sendo discutida na justiça. Está na linha conosco o advogado, especialista em direito empresarial, Luiz Alexandre Marcussons, e eu acho que eu errei no sobrenome, mas enfim, vou acertar com ele, e que está atuando nessa área. Doutor Luiz Alexandre, uma boa tarde. Boa tarde, André Machado. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer em falar na Band News. A pronúncia do sobrenome é essa mesmo? É a mesma, Marcos Sons. Marcos Sons, então tá bem. Exatamente, acertou. Tá bom. Que não é fácil, mas acertou. Não, algumas vezes eu acerto algumas coisas, doutor Alexandre. Não, isso sempre é certo. Olha só. Como é que está essa situação, doutor Alexandre? O que está sendo efetivamente contestado no judiciário e como o judiciário tem se posicionado? O que acontece é o seguinte, pela experiência que a gente tem, eu quero deixar claro que o corretor imobiliário, na medida, ele é um profissional autônomo, ele tem direito, sim, pela legislação, nosso Código Civil, a sua comissão de corretagem em detalhe. Quando esse corretor atuar de forma autônoma e útil a legitimar essa cobrança, tá certo? O que entendo eu que existem, quer dizer, nós temos obtido guarida no judiciário, quando essas negociações são feitas no plantão da construtora. Aí, nesse caso, a justiça entende que esse comprador não deve este valor de corretagem, portanto, o corretor, nesse caso, não realizou nenhuma aproximação de forma útil. É diferente, por exemplo, de uma determinada pessoa que vai numa empresa de corretores imobiliários e pede um apartamento na determinada zona, em determinada zona, e esse corretor leva essa pessoa nesse empreendimento. Sim, não há dúvida. Se o negócio se ultimar, com certeza o comprador deve a comissão de corretagem. Agora, o que está acontecendo em algumas, ou aconteceu, melhor dizendo, porque assim, em algumas oportunidades, alguns lançamentos, showrooms na construtora, não é? Ou em plantão, em showroom, daqueles apartamentos tipo no empreendimento. Que não é no empreendimento esses, né? Do empreendimento, eu estou falando. Sim, Se for assim, a construtora, entendo eu, com toda a vênia, não é? Que esses valores cobrados a título de comissão de corretagem, com interferência de corretores dentro deste empreendimento, isso é importante dizer, muitas vezes o preço, os valores da comissão de corretagem, incluso no próprio contrato de aquisição deste imóvel, né? Por isso que a gente tem que analisar caso a caso, havendo digamos assim, esses elementos, entendo eu, passível da ação de restituição desses valores de comissão de corretagem. Eu deixo muito claro, e é importante pelo canhão que é a Band News, não é? Em dizer que sempre, entendo eu não, é lei que o corretor tem direito à comissão da sua intermediação, excetuando, na minha visão, esses casos. A questão que o senhor tem levado ao judiciário, como é que tem sido discutida, tem sido decidida no âmbito do judiciário? Tem determinado a devolução desses valores? Tem determinado de uma forma simples, não dobrada, não é? Uhum. Tem, na minha visão, e não está se obtendo isso, porque também eu nunca pedi, eu entendo que não cabe aí, no caso, danos morais também. Uhum. Enfim, a devolução simples já é uma matéria
em determinados tribunais, pelo menos as nossas turmas recursais em processo abaixo de 40 salários, Sim. está sendo decidido desta forma. Quer dizer, se caracterizar dessa circunstância. Mas esse ressarcimento é feito pela construtora. Bom, eu indico que estas ações têm que ser interpostas tanto quanto a construtora quanto a, se for uma empresa de corretagem, os corretores, não importa, porque todos participaram, né, nessa, digamos assim, no negócio em si, até porque, via de regra, tem acontecido que os corretores ou a empresa de corretores são os recibos, não é? Da comissão de corretagem. Então, os dois, na minha visão, serão incluídos no polo passivo da relação, então a ação é contra os dois. Sim, e aí depois o corretor que teria que também, se for o caso, negociar com a empresa para que a construtora pague ele, corretor, já que a taxa de corretagem ela é devida. Isso é um problema que não diz respeito ao consumidor. Claro, Nesses casos é aplicado o Código do Consumidor. E o consumidor, além de ser hipossuficiente nesta relação, não é? Ele não tem o conhecimento técnico da formalização dos complexos negócios imobiliários, no caso, não é? Quantos... Então, nessa relação ele não tem capacidade nem de interpretar, na maioria das vezes, a profundeza dos contratos. No caso desse tema, doutor Luiz Alexandre, já tem um volume suficiente, significativo de decisões que começa a formar jurisprudência? Já tem um volume importante. Evidente que não é um volume muito grande, mas é um volume importante, não é? Porque, com certeza, muitas pessoas que adquiriram esses imóveis nesta situação, eles têm o seu direito em alerta e o prazo prescricional, olha bem o que eu estou dizendo, o direito dele vai caducar se passar 3 anos. Portanto, o prazo prescricional para estas ações, de acordo com o Código Civil, é de 3 anos. Certo? Tá. Importante também para que as pessoas não deixem o tempo passar e procurarem uma orientação com o advogado em tempo adequado. Sim, aí eu acho assim, para deixar muito claro, que eu, como advogado, sou muito cuidadoso, como entende, né? Cada caso é um caso e tem que ser analisado pelo profissional advogado, que é aquele que poderá dizer se tem um direito ou não, mas evidente que a palavra final do judiciário, né? Como eu sempre digo, o advogado ele requer, né? Certo. Doutor Luiz Alexandre Marcus, que é advogado especialista em direito empresarial, obrigado por estar nos alertando aí sobre um tema importante que certamente vamos estar repercutindo aí também ao longo dos dias com outros setores, né? Com os corretores, construtoras e tal, mas é um tema importante que precisa ser discutido pela sociedade. Obrigado por estar conosco aqui na Band News. Ressaltando mais uma vez ao ouvinte que é importante, que é a ele que é dedicado o programa, não é? E muitos corretores imobiliários também ouvindo o programa, é uma nobre profissão e que sempre deve ter os seus recebimentos, não é? Através da sua comissão. E que nos ajuda muito, né? A intermediação seja útil, né? Os corretores nos ajudam muito no processo de compra. Não tem dúvida nenhuma. Eu estou falando nesse caso específico, da inflação de vendas. Tá bem. Tá bom? Obrigado, doutor Luiz Alexandre. Uma boa tarde a senhora. Até logo, boa